Fala pessoal, estamos aqui com ninguém menos do que o professor Olavo de Carvalho, na minha opinião, o cara, minha opinião nada, né? A verdade é o cara do movimento conservador brasileiro que propiciou o Brasil dar esse respiro que a gente está vivendo hoje na política. Mas ele é muito mais do que política e já começou aqui mostrando toda a sua estima, mostrando quem é que manda aqui na casa, que é a Roxane, que está do lado dele, né, Roxane? Que é a esposa do Olavo. Professor, obrigado por me receber. Obrigado por ter vindo. Professor, recentemente o senhor teve um problema de saúde. Sim. Só que ano passado foi mais grave ainda. O senhor tem medo da morte? Nem pouco. Nada. Tenho medo de não morrer. Porque a professora ficar eternamente essa porcaria aqui, tá doido. Como é que o senhor acha que o senhor vai ser lembrado depois da sua morte? Enfim. Olha, esse é um problema que eu espero não ter. Porque eu vou estar em outro lugar, eu vou estar preocupado com outra coisa. Pode lembrar do jeito que quiser. Pode xingar, pode gostar. Pode xingar? Tá tudo bem. Então eu já vou aproveitar para o próximo gancho. Professor, recentemente o general Heleno foi flagrado por uma câmera falando um palavrão, né? Aqui, como a gente não tem nada de politicamente correto, a gente pode falar. Ele falou foda-se, né? A população, verdade, aplaudiu, mas também tem outros casos. O Carlos Bolsonaro, num tweet que viralizou, falou teu cu. O senhor é criticado às vezes por, vamos dizer assim, uma imprensa limpinha, por às vezes usar umas palavras mais fortes. O senhor fica constrangido com isso? Nada, ao contrário, eu falo as coisas do jeito que me parece, não tenho satisfações a dar para ninguém, meu estilo é meu estilo, né? Eu inventei isso e quando eu formulei, quando os caras perguntaram assim, o que o senhor quer na vida? Eu respondi assim, eu vim para foder com tudo, né? E foi isso que eu fiz, pô, né? Quando eu apareci no mundo, eu vi essa esquerda brasileira medíocre, imbecil, dominando absolutamente tudo, né? Forjando do jeito que ela queria a mente dos brasileiros, mentindo que nem doido o tempo. Tem que foder com essa porra, não é possível. Agora, discutir com esse cara respeitosamente, eu não consigo. Eu não posso discutir respeitosamente com o Rui Falcão, com o Randolph. Você está brincando comigo que eu vou respeitar essa pessoa, mas nunca na minha vida, entendeu? Tem só que mandar tomar no cu mesmo. O general está muito certo, né? Ele falou o Dia Nacional do Fodam-se. Né? Aliás, depois do dia do fico, o dia do fico. O Foi-me-se, né? Professor, o senhor tocou no assunto que muitas pessoas perguntam, né? Que é com relação a esse domínio da esquerda. Que hoje em dia você tem o politicamente correto, estamos em tempos de pós-verdade, fake news. Na imprensa, então, quando teve esse recente caso aí do Hans River, do Nascimento, e a Patrícia Campos Melo, você conseguiu perceber que toda a imprensa, de pronto, sem analisar os fatos, deu razão para a Patrícia Campos Melo, que é exatamente a mentirosa da história, fez aquela matéria lá falando de caixa 2 de WhatsApp do Jair Bolsonaro entre o primeiro e segundo turno da campanha eleitoral de 2018. E a pergunta é a seguinte, como é que esse pessoal chegou nesse estágio? Como é que foi esse processo? Para quem é leigo e não entende, isso começou quando acabou o regime militar? Foi antes do regime militar? Não, isso foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, quando toda essa ideia socioconstrutivista então, foi entrando na cabeça da esquerda e modificando a mentalidade marxista originária. Porque Karl Marx tinha a ideia de que a concepção dele era a concepção objetiva científica, né? Como isso foi falhando e mostrando que era uma palhaçada total, eles aderiram aqui à demolição da verdade. Não existe mais verdade. Eles tiveram que demolir a verdade porque eles não conseguiam fazer a mentira passar por verdade. E a partir dos anos 60, vai dominando cada vez mais essa mentalidade do pós-verdade, ou anti-verdade, como queira. E o pessoal se torna totalmente cínico, como por exemplo esse Rui Falcão. Quando ele foi 100% desmascarado pelo menino lá, o Hans, né? E daí ele chamou o patrão do Hans para ver se acabava com o Hans, o cara foi lá e confirmou o Hans. Então confirmou, quem foi que pagou o serviço? Foi você, né? Ele sai dizendo assim, nós pagamos, mas foi tudo legal, nós não somos como o outro que paga e depois sobe com as mensagens. Quer dizer, ele transforma a prova da mendacidade dele, ele inverte para tentar fazer conta que o culpado é o outro, contra o qual não há prova nenhuma. Quer dizer, é um cara de um cinismo, mas eu conheço esse sujeito há 70 anos, né? Ele nunca aprendeu porra nenhuma. O Rui Falcão hoje é a mesma besta quadrada que ele era 70 anos atrás, entendeu? Eu não o respeito. Ele foi bom, foi amigo meu, mas e daí? Isso não é
Não é mérito nenhum ter sido meu amigo. O senhor enxerga um pouco de Antônio Gramsci nesse processo? Um pouquinho. Alguns caras estudaram Antônio Gramsci. Por exemplo, o Leandro Conder estudou Antônio Gramsci, o Carlos Nelson Coutinho estudou. 2 ou 3 estudaram, mas o resto apenas pega, como é que se diz, a rebarba da coisa, né? E copia, assim, na base do mecanicismo. São apenas pessoas adestradas, né? Como animais. Repetem sem nem entender o que estão falando. Né? Eu acho interessante esse assunto da educação, porque o Brasil Paralelo está para lançar, né, um documentário falando da educação do Brasil. Eles vão pegar mais ou menos ali o Ministério da Educação quando foi criado no período Vargas e vão trazer essa evolução até os dias de hoje, demonstrando o porquê que o Brasil sempre ocupa as últimas posições, não só na prova do PISA não, mas em vários outros rankings internacionais. O senhor acredita que a questão da educação no Brasil tem uma solução? O que pode ser feito para você conseguir reverter esse estágio? A educação no Brasil foi totalmente instrumentalizada para servir, vamos dizer, de meio, de ferramenta para os objetivos políticos mais imediatos e mais vis, na verdade. Né? É propaganda eleitoral e só. Né? E mudança comportamental induzida na base do engano, do engodo, né? E iludir as pessoas, né? Fazer com que elas se sintam muito inteligentes, porque estão, sei lá, começou a dar o cu, ficou inteligente. Não entendo o que uma coisa pode ter a ver com a outra, né? Então, quer dizer, à medida que o sujeito se entrega para esculhambação, ele acha que ele ficou superior. Ora, a prova do que está acontecendo são os testes internacionais. Você acha que ele está ficando inteligente, mas os testes provam que você ficou muito burro. Você está abaixo de alunos da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, todos dão de 10-0 em você. Agora, se fizer o teste não com os nossos alunos, mas com os ministros da educação e com os professores, vai ser pior ainda. Porque não teve um ano que o Brasil tirou o último lugar e um ministro da educação disse poderia ter sido pior. Quer dizer, ele inventou um lugar depois do último, é lugar para ele. Os alunos tiram o último e ele tira o lugar abaixo do último. Para mim, todos os ministros da educação dos últimos 50 ou 60 anos, todos deveriam estar na cadeia. Ou no hospício. Todos eles. Podia ter uma reunião de ministros da educação, e a vontade era entrar lá e encher a cara de todos eles de porrada. Falei, você não tem vergonha de dar palpite sobre a educação? Depois disso que você fez, olha a sua obra. Né? É aquele negócio do latino, se monumento require, circunspice. Você quer um monumento para você? Olha em torno, olha o seu monumento aí, olha o que você fez. Tá certo? É só olhar a educação brasileira, o estado da educação brasileira, esse é um monumento dos nossos pretensos educadores. São todos vigaristas do primeiro ao último. Agora, nenhum deles vem discutir comigo, porque sabe que vai sair muito mal, porque eu vou provar o que eu estou dizendo. Você acha que Goldenberg e o seu Cagades deve ter alguma capacidade de discutir comigo? Você tá besta. Né? Antigamente existia o intelectual na esquerda, até os anos 50, 60 existia. Hoje não tem mais, só tem picareta. Né? Você vai ver esse aí, o Donkey, né? O próprio Cagado. Você vai chamar de intelectual? Você está brincando comigo, pô? Né? É complicado mesmo. É complicado. O último que sobrou, a Marlene Schau ainda era a última, né? Mas ela já está com 153 anos, né? No tempo que o pessoal fica falando Márcia Tiburi, né, filósofa e etc. A gente está ruim de referência. Não, isso é uma vergonha. Lá no Brasil. Professor, o senhor está morando há um tempo aqui nos Estados Unidos. Há quantos anos o senhor mora aqui? 15 anos. 15 anos. O senhor, que asfaltou, né, praticamente sozinho, se não sozinho, iniciou o movimento conservador brasileiro. O senhor acha que o Brasil tem alguma coisa para aprender com relação ao movimento conservador, com relação aqui aos Estados Unidos? Ou os Estados Unidos com o Brasil? Enfim. Ele tem que aprender, vamos dizer, as limitações da direita internacional. Se você pega, por exemplo, a direita francesa tem contribuições maravilhosas, né? Só que é o seguinte, na direita francesa 80% dos caras são antissemitas. E na direita americana 80% dos caras são judeus. Então não dá para ter um diálogo. Então eles não trocam informações, não ensinam uma coisa ou outra. Fica um falando suas próprias besteiras aqui, o outro a própria besteira lá e não aprende. A gente tem que superar essas coisas que são conflitos de outra época. Você vê, na França, você pensava, mas onde veio esse antissemitismo francês? Eu digo, o antissemitismo francês veio da Primeira Guerra Mundial, onde eles achavam que os judeus eram agentes da Alemanha. Exatamente o contrário do que eles vieram a pensar depois. Né?
os judeus eram tidos como espiões alemães. É a história daquele major que foi condenado como espião, essa coisa toda, né? Então, essa história veio da Primeira Guerra Mundial, que já era um mito na época, se impregnou. E hoje, você vê os franceses, caras do direito francês escrevendo um monte de coisa, assim, como se a direita internacional fosse tudo judeu. Quando se chega aqui nos Estados Unidos, como se a esquerda internacional fosse tudo judeu. Chega aqui, é a direita que é judaica. Né? Não só aqui, como em Israel também. Quem que manda em Israel? A direita judaica, meu Deus do céu. Então, em vez de você ter um diálogo, uma compreensão mútua, você tem, por causa de preconceitos de outra época, o diálogo fica bloqueado. Isso aí, nós que somos brasileiros, nós não temos compromisso com uma coisa nem com a outra. Então, nós podemos aprender com todas as direitas do mundo e evitar os erros que elas cometem. Nós estamos, de certo modo, estamos numa posição privilegiada. Perfeito, professor. O senhor no Brasil enxerga alguma maneira de unir determinados grupos? Porque às vezes nós mesmos políticos nós somos criticados, falando, Eduardo, você está dividindo a direita. E eu tento explicar para o pessoal que às vezes, né, essa concepção de direita, ela muda de pessoa para pessoa. A gente está começando tanto, a gente está tão lá embaixo do movimento que a gente não sabe nem quem nós somos. A gente está na fase da identidade ainda. O senhor enxerga que existe vamos dizer assim, alguma conduta que possa ser melhorada naqueles que o pessoal diz que é mais radical, para tentar abarcar uma direita maior, puxando os liberais para o lado do conservador, alguma coisa nesse sentido? Você vê, a unidade dos movimentos políticos e históricos, ela não é uma unidade ideológica, é uma unidade do imaginário. Quer dizer, uma concepção que você tem um conjunto de sentimentos que se expressa através de símbolos. Ora, o pessoal quer ter uma unidade política e ideológica antes de ter a unidade do imaginário. Se você pensar assim, veja, de onde vem a unidade da esquerda brasileira? Vem de obras de ficção que eles estão produzindo desde os anos 30. Jorge Amado, Graciliano Ramos, Elísio Rego, etc. Foi assim que criaram a unidade, quer dizer, de um sentimento comum. Desse sentimento comum, depois saem formulações ideológicas. Agora a direita está querendo ter uma formulação ideológica pronta antes de ter sequer a unidade do sentimento. Não é possível. É isso que eu tenho recomendado ao pessoal da direita. Olha, vocês têm que começar, gente, a se escrever romance, escrever peça de teatro. Né? Não vem fazer tratado político que não vai funcionar. Né? Obras de reportagem histórica, bom, é necessário fazer, mas elas não resolvem o problema. O que cria a unidade do movimento político é a imaginação, o imaginário popular. Então, é aí que vocês têm, claro. Agora, você vê, o pessoal está deixando passar temas literários absolutamente fantásticos. Se você pegar, sei lá, a história do Fernando Collor de Mello, dá uma peça de teatro maravilhosa, a história do Lula, a história da Dilma, mas nem isso eles aproveitam. Não é isso? Agora, você vê, em 64, quando teve o golpe militar, qual foi a primeira reação da esquerda? Produzir romance atrás de romance, mostrando o sentimento unificado que tinha na esquerda. Você pega o livro do Antônio Calado, Parupo, o livro do Carlos Heitor Conipe, Sacha, Travessia, né? O livro do Leduíva, A Morte do Brasil, e assim por dentro. As músicas dos festivais também? Sim, da música também, mas tudo começa na literatura. É a literatura, que é a arte da narrativa, ela é que molda todo o resto. Perfeito. Falando de literatura, o livro mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né, que é uma compilação de artigos do senhor, qual a importância que isso daí teve no movimento conservador, já que ele foi um best-seller, vamos assim dizer, e é um livro de fácil leitura? Não, já vi um best-seller anterior, que é o Imbecil Coletivo. Que foi de 95, 96, uma coisa assim, que já foi um horror na época, porque o pessoal da esquerda não estava acostumado com isso, eles nunca tinham sido criticados na vida. Estavam todos acostumados a ser respeitados, paparicados, de repente chegam um sujeito esculhambando, né? Botando desabate e bosta, e né? Que era o lugar deles. E nesse tempo pós-cara do Muro de 1989, né, o Muro de Berlim, muita gente achou que tinha acabado a Guerra Fria e acabado o comunismo, né? Bom, isso, veja, primeira vez que espalharam o comunismo tinha acabado, sabe quem foi que espalhou? Foi Lenin. Lenin, quando tomou o poder, ele mandou agentes para toda a Europa para convencer os investidores. Não, esse negócio de comunismo é besteira. Esse Lenin nunca foi comunista, ele só finge que é, né? Para pegar dinheiro. E conseguiu enganar um bocado de gente. De tempos em tempos o comunismo acaba. Tá, acaba para poder assaltar o governo. Isso está acontecendo há um século, o pessoal não aprendeu ainda.
O comunismo é o movimento político mais velho e o único movimento que existe em escala mundial. Isso não vai acabar assim do jeito que o pessoal está pensando. Depois que um fracasso econômico vai acabar com ele, vai nunca. Quando que eles dependeram do sucesso econômico? Nunca. A União Soviética viveu de ajuda americana o tempo todo. Quer dizer, ela era um fracasso. Mas não tem importância, você tira o proveito do fracasso. Vai lá e convence os americanos, fala, não, o negócio do comunismo já acabou, me dá mais um pouco de dinheiro aí. Assim, eles estão enganando o mundo há 100 anos. Quer dizer, a mentira é da essência do comunismo. Se você pegar assim, toda a obra de Karl Marx falsificava fontes para poder provar o que está dizendo. Sempre foi um charlatão, vigarista de gênio, sem dúvida, mas vigarista. Mas, comunista honesto é quadrado redondo, você me desculpe. Comunista honesto é uma galinha que fala grego, pô, não tem. Tranquilo. Pessoal, por aqui a gente está vendo que tem vários livros, né? Você tem uma biblioteca particular aqui grande, mas também tem muitas armas. Aqui nos Estados Unidos, essa questão das armas ela vem desde os tempos da chamada Segunda Emenda. Para quem não conhece, o que é que foi a Segunda Emenda e como é que é a perspectiva do americano com relação às armas de fogo? A Segunda Emenda foi assegurar que o povo tivesse meios de se defender e formar, conforme a sua decisão, milícias para se defender do governo. Então os americanos têm direito de ter armas, não é só para caçar, não é? É para se defender de um eventual governo tirânico que queira oprimi-lo. Amanhã na Folha de São Paulo, o senhor sabe, né? Olavo de Carvalho defende milícias. Bom, a milícia no sentido americano é uma coisa, no sentido brasileiro é outra. Milícia no Brasil é uma quadrilha de bandidos. Aqui nos Estados Unidos o termo não é usado nesse sentido. As milícias que fizeram a independência americana, então são instituições respeitáveis e muito sérias, né? Agora, no Brasil, os caras são analfabetos, eles nem sabem disso, eles ouvem a palavra, acho que a palavra significa a mesma coisa no Brasil e nos Estados Unidos. Esse pessoal da Folha é tudo analfabeto. Já tive 1000 provas disso aí, né? Folha, São Paulo, Globo, é um horror, né? Aliás, você vê, eu comecei a trabalhar no jornalismo, eu tinha 17 anos. Daí, logo em seguida, veio a legislação que forçava os jornalistas a se sindicalizarem. Foi a ideia do governo militar, inteligente como ele só. Daí, sindicalizar e tornou obrigatório o diploma. A partir da hora que ficou obrigatório o diploma, os jornalistas todos se tornaram analfabetos. Então, os jornalistas mais antigos todos viraram copydesks. Copydesk é a gente corrige a matéria dos outros. Antigamente, tudo quanto era repórter tinha redação própria. A partir daí, não. Os caras que saíram da faculdade, tudo analfabeto, então você pegava os jornalistas mais antigos, pagava um salário enorme para eles, ele ia trabalhar de copydesk, como eu. Eu fui copydesk do Jornal da Tarde, que tinha a redação mais exigente, né? Tudo que o repórter escrevia, a gente tinha que reescrever tudo, da primeira à última linha. E isso virou norma. Até hoje é assim. Os caras não sabem escrever. Quer dizer, o jornalismo acabou no Brasil. Eu acabei interrompendo o senhor. Tinha feito a pergunta sobre as armas. O negócio das armas é muito simples. Bom, eu ganhei minha primeira arma quando eu tinha 8 anos de idade. Não era espingarda de chumbinho. Era uma espingarda Rossi e calibre 36. E eu saía ali atirando em cobra, essas coisas todas, né? Fingindo que era um caçador, estava só matando umas cobrinhas. Mas eu cresci assim, todo mundo tinha arma, meus primos tinham arma, meu irmão tinha arma. Era normal na época, e não tinha criminalidade. Depois, mais tarde, veio a proibição das armas, também não foi o comunista que proibiu as armas, foi o governo militar inteligentíssimo, né? Daí, evidentemente, a partir da hora que você proíbe as armas, o crime sobe, porque só bandido pode ter arma. Se só pode haver armas ilegais, quem vai ter arma? Bandido. Precisa ser muito inteligente para perceber um treco desse, né? Se as armas estão liberadas, o cidadão comum pode ter arma, então, evidentemente, a maior parte dos donos de armas serão pessoas honestas. Se você proíbe as armas, a quase totalidade dos proprietários de armas serão bandidos. Um sujeito que sabe somar 2 mais 2 entende esse raciocínio, né? Mas os nossos administradores não entendiam, né? E eu acho engraçado, às vezes, que no Brasil tem gente que critica aqui os Estados Unidos. Fala que, olha, se liberarmos as armas, que parece que vai jogar arma para o alto e quem pegar, pegou. Vai estar cheio de tiroteio aqui nas universidades, nas escolas. A gente vai importar esse problema americano para o Brasil. Aqui tem 6 vezes menos crimes com arma do que no Brasil. Aqui você tem 100 milhões de pessoas a mais, você tem 300 milhões de habitantes aqui. Você tem arma, praticamente todo mundo tem, metade da população pelo menos tem arma. Tem estados onde todo mundo tem arma, você vai no Maine, todo mundo tem arma e não tem crime. Não é isso? Agora, no Brasil, não pode ter arma, mas os caras estão matando 70 mil pessoas por ano. Será que precisa ser muito inteligente para chegar
E se olhar a história também, quem é que teve... Proibição de armas é genocídio. Esses desarmamentistas são todos genocidas, estão matando gente pra caramba. E gostam disso. Você pensa que o comunista não gosta de matar os outros? Porra. Os comunistas mataram pelo menos 200 milhões de pessoas no século XX, eles adoram isso. Adoram ver sangue, porra. E adoram xingar os outros. Também é aquela norma. Como é? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Eles fazem isso o tempo todo. Você vê este merda deste Rui Falcão não tem a coragem de dizer que é o governo Bolsonaro que incentiva a violência, quando ele está puxando o saco da ditadura cubana, vai fazer 50 anos. A ditadura cubana matou 100 mil pessoas, porra. E agora a mais recente é venezuelana. E ninguém tem a coragem de dizer, não, você é simplesmente um mentiroso, cala a boca, burro. Eu posso dizer, eu não tenho compromisso, não sou político, não sou porra nenhuma, não estou pedindo para votar em mim, pode enfiar seu voto no cu. Se o cara lê meu livro, que comprou meu livro, pode odiar, mas desde que compra e lê. O pessoal está comprando talento para mim também. Tranquilo. Ouviu o latido aí? É o Big Mac ainda não, né? Não, agora é a Caramel. O Big Mac morreu com 16 anos de idade. Essa raça, o English Mastiff, vive 8 anos. Ele viveu até os 16. Eita. Ele era bem tratado, né? E daí nós compramos uma fêmea chamada Caramel, que os amigos chamam de Mel, que é a cachorrinha mais amável do mundo. Uma delícia de cachorra. E ela tá aí, já está bem grande. Ela vai ficar maior do que o Big Mac. Professor, antes de terminar, a gente sempre dá de presente um livro. Vou dar para o senhor aqui, Maquiavel Pedagogo. Vocês publicaram isso no Brasil? Que maravilha, maravilha. Eu que divulguei esse livro no Brasil, daí... Além do mínimo, eu li um outro muito bom, que é o Bando, Idolatria e Democídio. Sim. Acho que, se não um prefácio, tem uma indicação na contracapa, alguma coisa nesse sentido que eu lembro. E tem alguma outra obra que o senhor indica para o pessoal ler lá no Brasil? Não, eu tenho indicado milhares. Este autor, Pascal Bernardin, ele tem um livro sobre o Império Ecológico. Um livro importantíssimo. Mas este aqui é o primeiro de todos. Esse aqui é a leitura obrigatória. Porque isso aqui são as técnicas que são usadas com o nome de educação, mas não são técnicas de educação. São técnicas de engenharia comportamental. E também o pessoal diz, não, doutrinação. Mas doutrinação é conversa. Doutrinação são ideias. O pessoal não usa mais isso. Eles usam moldagem de comportamento. Não passa pelo mundo das ideias. Quer dizer, em vez de você pregar uma determinada coisa, você sugere uma determinada conduta para o sujeito adotar experimentalmente. Ora, hoje está mais que provado que se um sujeito se comporta uma vez contra os seus próprios princípios, em 82% dos casos ele muda de princípios. Você não teve que argumentar, não teve que doutrinar nada. É aquele caso que teve até aquele diretor teatral, Gerald Thomas, achou maravilhoso, o professor na Suécia que chegou para os alunos e disse, esse fim de semana vocês vão fazer um experimento científico, vocês vão fazer sexo oral com o seu vizinho aí e vão engolir. E segunda-feira vocês fazem um relatório científico. 82% achou um negócio maravilhoso. Porque você não vai fazer um treco desse e depois dizer, fui feito de trouxa. Você não vai confessar um treco desse. Tá certo? O professor me enganou, me fez chupar a piroca do vizinho e eu chupei. Eu sou uma besta, ninguém vai confessar. Então, não, foi maravilhoso, foi. Tranquilo. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo do senhor. Obrigado eu, é um prazer. Por nos receber aqui. Volte sempre. E a gente só tem a agradecer que o senhor tenha muitos anos de vida. De apreciação pelo trabalho que você está fazendo, que o seu pai está fazendo. Tem algum conselho para o presidente? Algum conselho ou uma mensagem para o presidente? Não confie em conselheiros positivistas e pragmatistas. Por quê? Pragmatismo é o seguinte, tá? Nós não somos ideológicos, então você proíbe o discurso ideológico, mas proíbe só o discurso ideológico da direita. Resultado, só a esquerda tem direito ao discurso ideológico. Então o pragmatista trabalha para a esquerda. É um sem vergonha, filha da puta, traidor. Né? Agora, se fazendo de superior. Não, nós não somos ideológicos. Então só o esquerdista pode ser ideológico. Isso me lembra até um pouco a crítica do senhor sobre a escola sem partido, né? Que o senhor diz que, na verdade, deveria ser a escola de todos os partidos. De todos os partidos, é lógico. Você tem que abrir a discussão e não fechar. É óbvio, né? Tranquilo. Professor, muito obrigado. Muito anos de vida. Roxane, cuida bem dele, hein? Um abraço aí, pessoal. Fique com Deus.